Olá pessoal, Vinícius. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre um vinho que eu quase não falo aqui na nossa página no Instagram, que é aqui ó, o vinho do Porto. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você acha que o vinho do Porto é um vinho produzido na cidade do Porto? Se você disse sim, a resposta é não. O vinho do Porto ele é produzido na verdade em Portugal, na região do Douro. E outra pergunta: você sabia que o vinho do Porto ele foi o Brasil, na verdade, foi o segundo maior consumidor de vinho do Porto no mundo até 1940? Pois é, naquela época o vinho do Porto era mais consumido como medicamento do que como bebida em si. E o Brasil só perdeu essa posição porque na época do governo de Getúlio Vargas ele aumentou os impostos e o Brasil hoje já não consome tanto vinho do Porto, porque ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Então, o vinho do Porto ele só pode ter esse nome para os vinhos que são produzidos na região do Douro, obedecendo a certas regras. Então, há certas regras de produção, há certas regras legais. Então, o vinho do Porto tem esse nome e diz respeito, na verdade, a uma denominação de origem. Denominação de origem é isso que eu já disse. É uma região delimitada que para produzir um vinho ele obedece regras, é isso. E como que se faz um vinho do Porto? Em linhas gerais, o vinho do Porto ele é produzido como um vinho comum, mas no processo de fermentação, esse processo ele é interrompido, ou seja, naquele processo em que se transforma o açúcar residual em álcool, é interrompido. E o que é açúcar residual? Açúcar residual é o açúcar do fruto mesmo, da uva. O álcool que tem no vinho, ele não é adicionado, ele vem do açúcar da uva. Então, na fermentação, esse açúcar é transformado em álcool. Só que no vinho do Porto, quando está fermentando, corta o processo e ele fica um vinho bastante doce. Esse açúcar ele não é transformado em álcool. E no paladar, o que é um vinho do Porto? Ele é um licor, ele é um vinho licoroso, ele é bem doce, e ele é bem alcoólico. Esse aqui, por exemplo, tem 19% de álcool. Um vinho tinto, em regra, tem de 12% a 15%. E como que se obtém um nível alcoólico tão alto se o processo de fermentação é interrompido, ou seja, se não se converte aqueles açúcares em álcool? É simples, é adicionado uma solução chamada aguardente vínica para que o vinho obtenha um teor alcoólico alto. E dicas de harmonização. O vinho do Porto eu recomendo para ser harmonizado, numa harmonização por contradição, com queijo gorgonzola. Vai ficar excelente. Ele é doce, o queijo gorgonzola tem um gosto bem forte, então vai harmonizar, uma harmonização por contradição. Mas você também pode harmonizar com um chocolate, de preferência com um chocolate ao leite, vai harmonizar muito bem. Nesse caso, com sobremesas, eu só recomendo que a sobremesa tenha um dulçor equivalente ao vinho do Porto. Agora eu vou abrir aqui para vocês, ele já estava aberto. Quero apresentar aqui para vocês a rolha do vinho do Porto. Todo vinho do Porto ele vem com essa rolha, que é uma rolha retornável. E por que ele tem essa rolha? Porque o produtor ele já se espera que você não consuma toda uma garrafa, já que ele é um licor para ser consumido bem devagarinho, aos poucos, com bastante tempo. Ele não espera que você tome um pouco, volte a rolhar a garrafa e vá consumindo o vinho do Porto aos poucos. O vinho do Porto ele não deve ser servido numa taça comum, como essa taça de vinho tinto, porque ele é um licor, deve ser servido pouco, ser consumido bem vagarosamente, e para isso tem-se cálices ou taça bem pequenininha próprias para vinhos do Porto. No paladar ele é um vinho bem licoroso, ele é bem doce, é de uma riqueza de aroma muito complexa, lembra nozes, mel, própolis, castanhas. Ele é muito rico. O vinho do Porto é um vinho para você apreciar sem pressa. E tempo de guarda, Vinícius? Quanto tempo devo guardar um vinho do Porto? Olha, um vinho do Porto, você conservando na geladeira,
A geladeira é interessante porque ele retarda o processo de envelhecimento. Então você pode deixar 1 mês, 2 meses. E para finalizar, vocês podem ver aqui na garrafa que ele tem escrito Tawny. Em regra, uma regra quase que absoluta, você sempre vai ver nas gôndolas das lojas e supermercados escrito Tawny ou Rubi, que são os vinhos do Porto mais consumidos. Qual a diferença? O Rubi ele é o mais básico. Ele é um vinho do Porto mais frutado. E o Tawny, ele já passa por barricas menores. Então, você vai sentir mais madeira nesse vinho. E tem outros níveis. O último é o Vintage. O Vintage é um vinho que é produzido apenas 2% de toda a produção anual dos vinhos do Porto. Com aquelas uvas são feitos o vinho do Porto Vintage. E é um vinho muito rico, de valor muito alto, e um vinho que você pode armazenar por 20, 30, 40, 50, 100 anos. Quem tem esse hábito são os ingleses, de adquirir o vinho vintage e guardá-lo por décadas. E fica um vinho maravilhoso. No mais, saúde!